Deus. O tema diz assim: os primeiros apóstolos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouco aqui sobre os primeiros discípulos de Jesus. Eu achei muito interessante esta passagem. Resolvi tomar a liberdade nesta noite de contar um pouco dessa história e frisar mais um homem por nome de Natanael. Natanael, um judeu verdadeiro. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler o versículo 44 a seguir, que diz assim: E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escrevera os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Só até aqui, diga: Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. Pode sentar no lugar. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que João, deixa eu começar com João. João, todos sabem que João, ele tinha muitos discípulos. E neste dia aqui, João estava com dois dos seus discípulos falando. E de repente, Jesus apareceu. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E começou a falar a respeito de Jesus. E quem estava escutando? André. A Bíblia diz que André e Pedro, Simão, estava presente e achou interessante aquela história de João. A Bíblia diz que João começou a explicar a respeito de Jesus, como você pode ver no capítulo 1. João começou a falar coisas tremendas concernentes a Jesus. E qualquer um acharia muito interessante. Porque, igreja, é impossível um homem ouvir a história que João estava contando, porque João, ele tinha convicção do que ele estava falando. Porque João veio fazer o quê? Consertar o caminho, preparar as veredas por onde Jesus iria passar. Então João tinha a convicção do que ele estava ensinando, a ponto dos dois discípulos de João resolver abandonar João. E você acha que João achou ruim? Não. João achou bom. A Bíblia diz que os discípulos, quando viram Jesus, aí foram atrás de Jesus. E quando Jesus olhou para os dois, Jesus disse: por que buscai? E eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, eu só quero ver aonde o Senhor mora. Com certeza, ele não queria mais perder Jesus de vista. Ele não queria mais apartar de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus disse: então venha e verás aonde eu moro. Todos sabem que Jesus morava em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus conduziu eles até a sua casa e ali passou o dia com eles. E a Bíblia diz que Jesus passa o dia com ele, com certeza ensinando a respeito de tudo que ele iria viver, iria passar, do que ele iria precisar. Com certeza Jesus estava doutrinando eles. Não porque João já tinha ensinado muitas coisas a respeito de Jesus, mas Jesus também precisava passar algo mais para eles, para que eles viessem ter certeza do que ele estava querendo. Porque o próprio João, um certo dia, depois de ter tanto ensinado, mandou perguntar a Jesus se realmente era o Messias ou se haveria de vir outro. Então Jesus começou a ensinar para os discípulos de João. E de repente, Jesus já ganhou aqueles para ele, André. E a Bíblia diz que André também conseguiu trazer seu irmão, Simão. E a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com Simão, Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonathan, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus já mudou logo o nome de Simão, porque quem se encontra
com Jesus, ele tem um novo rumo a seguir, não é isso? É difícil um homem que se encontre com Jesus, que queira realmente dar lugar para ele permanecer com a mesma vida medíocre, não é isso, igreja? Sempre há uma mudança. Primeira coisa que Deus faz é mudar o nome do homem, é mudar a história do homem. Todos sabem que Jesus, Deus quando teve um encontro com Jacó, o que foi que Deus fez? Mudou o nome. Aleluia. Jacó tinha o nome de enganador. Quem era Jacó? O enganador. Depois que teve o encontro com Jesus, o nome de Jacó se tornou Israel. Aleluia. E muitos outros. A Bíblia diz que Paulo se chamava quem? Saulo. Depois que se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele estava em caminho de Damasco. E se encontra com uma luz no meio do caminho bem forte que brilhou, e ele caiu do cavalo, cego, não enxergava mais. E ele conversou com o Senhor. E o Senhor mudou o nome de Saulo. Aleluia. Da mesma forma, eu creio que quando Deus tem realmente um encontro com um homem, com uma mulher, ele faz muitas mudanças. E o que é mais interessante é que eu e você precisa deixar Jesus mudar nosso jeito de viver a nossa vida, o nosso jeito de se vestir. A irmã acabou de dizer aqui que o Espírito Santo de Deus mudou o jeito dela se vestir, não é isso? Sabemos que quem muda é o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu perguntei com um colega meu, um pai na fé, eu disse: o que é que tu acha a respeito que eu me converti e continuo jogando bola junto com o mundo? Na verdade, a gente tem sentado junto com o mundo, com o povo do mundo. Ele disse: olha, faça o seguinte, permaneça jogando. Agora, no dia que você se incomodar, no dia que o Espírito Santo falar no teu coração, aí você para de jogar. E eu gostava muito de jogar bola. Na verdade, eu estava tentando me justificar, que nem um jovem rico. Eu estava tentando me justificar, porque o Espírito Santo, ele já tinha me incomodado há tanto tempo, que não era para mim estar no meio daquele povo jogando bola, xingando, porque quando eu estava lá no meio do povo, eu xingava, fazia tanta coisa, e o Espírito Santo já tinha me incomodado. Mediante a resposta que ele me deu, a minha vida mudou, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando, igreja, então em nome de Jesus Cristo, ouça o Senhor dos exércitos. Mas também a Bíblia diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E o Espírito Santo é quem convence o homem. O homem é quem se converte, não é isso? Quem se converte é o próprio homem. Você se converta dos seus maus caminhos. Você que adulterava, não adultere mais, não é isso? Você que se prostituía, não se prostitua mais. Porque isso aí quem tem que parar é você. Mas o Espírito Santo é quem convence você dos seus erros. Você que está com a mente cheia de pecado, você que acabou de pecar, que está com a mente, com a cabeça quase explodindo de preocupação, não se preocupe, porque essa voz que você está escutando é o Espírito Santo de Deus te convencendo que você está errado, que você tem que voltar a praticar as obras que o Senhor quer que você pratique. Não é isso? Glória a Deus. E Jesus Cristo ensinou a todos aqueles. Então, igreja, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi para a Galileia e achou a Filipe. E a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, evangelizou Filipe. Disse: Filipe, segue-me. E Filipe também não duvidou. Filipe, quando ouviu a voz de Jesus, a voz de Jesus veio doce e suave aos seus ouvidos, a ponto que ele não teve coragem de rejeitar aquele pedido. Você sabe o que é o homem mudar a vida da água para o vinho? Foi a vida de Filipe. Aleluia. Filipe, quando ouviu Jesus dizendo: segue-me, ele seguiu, ele abandonou tudo. Ele teve uma facilidade tão grande de largar as coisas, os seus costumes. A Bíblia diz que ele abandonou totalmente tudo que ele fazia e passou a seguir a Jesus. E sabe o que é que ele se tornou? Ele já se preocupou de começar a evangelizar os seus amigos. E a Bíblia diz que Filipe começou a evangelizar. Filipe de Betsaida começou a evangelizar. E nesse evangelismo que ele estava fazendo, ele se encontrou com quem? Com o foco da nossa história aqui, Natanael. A Bíblia diz que Filipe se encontrou com Natanael. E a Bíblia diz que ele começou a evangelizar Natanael. Só, igreja, que tem um porém. Natanael, ele desmascarava profetas, falsos profetas. A Bíblia diz que Natanael era um homem que ele levou a sua vida inteira só para estudar e desmascarar falsos cristos, falsos
profeta. Assim como nos dias de hoje, assim como tem o Henrique Cristo, se eu não me engano é Henrique Cristo, né? Aquele homem que já tem muito tempo, se eu não me engano ele é deputado, ele diz que é Cristo. Tem seguidores, tem mulheres que lhe seguem, que lhe adoram. Da mesma forma, no passado também se levantava muitos falsos profetas. E Natanael era bem estudado. Quando se levantava um falso profeta, ele sabia de todas as profecias do profeta Isaías. Ele tinha conhecimento de tudo que o profeta Davi falou. Ele sabia de tudo que o profeta Moisés tinha profetizado concernente a Jesus. Aleluia. Então ninguém lhe enganava, porque ele conhecia tudo. Ele era doutor naquela crença que ele acreditava. Por isso que quando Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, eu achei o Messias, aquele de quem Moisés tinha profetizado e muitos outros profetas a respeito dele, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael já desconfiou. De Nazaré, filho de José, é um falso Cristo, é outro falso profeta que eu irei desmascarar. Porque todos sabem que a profecia diz que Jesus nasceria em Belém, não é isso? Jesus não nasceu em Belém, numa manjedoura. E todos sabem que Jesus Cristo seria fruto do Espírito Santo e não seria filho de José, mas sim filho de Deus e de uma virgem, Maria. José não teve nada a ver com nada. Por isso que Natanael logo se interessou para desmascarar Filipe. Igreja, se você observar, Filipe ele não tinha tanto conhecimento. Ele tinha acabado de se converter. A Bíblia diz que Filipe tinha acabado de se converter. Eu acredito que Filipe, como muitos pregam, não tinha tanto conhecimento. Ele tinha acabado de se converter, ele não sabia muita coisa, a ponto dele dizer a Natanael: já que você não acredita, então venha ver com seus próprios olhos. Ele não tinha muito argumento. Ele disse: então venha e veja com seus próprios olhos quem é Jesus. E a Bíblia diz que Natanael foi até Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na presença, antes de Natanael ou Filipe abrir a sua boca, quem lhe falou? Jesus. Jesus lhe falou. Está aí Natanael, um judeu verdadeiro, aleluia, um israelita verdadeiro, em quem não tem nenhum dolor, um homem sincero. E a Bíblia diz que quando Natanael escutou, ficou abismado, porque ninguém lhe falado com tanta autoridade, até porque ele nunca tinha visto Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. Natanael, aleluias. E a Bíblia diz que quando ele ficou pasmo na frente de Cristo, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, de onde tu me conheces? E Jesus olhou para ele e disse: eu te conheço de debaixo da figueira. Aleluia, glória a Jesus. Eu te conheço desde o tempo que você estava debaixo da figueira. E eu estudei um pouco sobre esse negócio de debaixo de figueira. Não achei muita coisa não, na Bíblia só diz isso: eu te conheço debaixo da figueira. Todos nós sabemos, igreja, que figueira significa Israel. Israel é uma figueira. A nação de Israel é uma figueira. O tempo de Salomão é considerado como o tempo da videira, onde os homens, as mulheres, os pais de família se sentavam na mesa, ao redor da mesa, tinha comida à vontade. Foi o tempo de Salomão, que Salomão, todo mundo sabe, Salomão foi um dos maiores reis de Israel. No tempo de Salomão, ninguém passava fome. Ninguém passava fome. As periferias de Israel, era todo mundo bem estruturado. Ninguém passava fome. Então foi considerado o tempo da videira. Israel também se considera o tempo da figueira. Quem é a figueira? A figueira somos nós, a igreja de Jesus Cristo, que está espalhado pelo este mundo inteiro. É a figueira, não é isso? Mas diz os estudiosos que no tempo que Herodes perseguiu a igreja, que Jesus fugiu para o deserto e João Batista estava... Não, Jesus foi para o Egito, João Batista no deserto. E a Bíblia diz que este homem aqui, a Bíblia diz não, diz os estudiosos, que ele foi escondido debaixo da figueira pela sua mãe. Mas não se diz na Bíblia não, se diz a história, tem sim uma conclusão. Então é uma coisa que não devemos afirmar, não é isso? Só para se explicar o texto. Aí a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele, só ele sabia do que lhe tinha acontecido debaixo da figueira. E Jesus disse para ele: eu te conheço desde o tempo da figueira. E disse a história que a mãe de Natanael colocou Natanael debaixo da figueira para fugir da perseguição. Só se escapou 3 crianças, não é isso?
três crianças só se escapou naquele tempo: Jesus, João e Natanael. Porque Herodes matou todas as crianças, porque ele queria saber quem era o Messias, que iria tomar o seu lugar, como disse os três magos do Oriente que veio visitar a Jesus. Aleluias. Ele queria saber e queria matar a todo custo. Só se escapa três. Quem? Os três. E de repente chega Jesus diante de Natanael e fala para ele: eu te conheço de debaixo da figueira. Aleluia. E Natanael olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz: como eu sou o Filho de Deus? Só porque eu te disse essas coisas? Pois, escreva aí, que a partir de hoje você vai ver o céu aberto e os anjos do Senhor desceres e subires. Aleluia. Jesus estava dizendo: escreva aí que a partir de hoje coisas maiores do que essa vai acontecer na tua vida. Não se espante, porque a partir de hoje tu vai ver coisas terríveis acontecerem na terra. Aleluia. Então, igreja, não se preocupe, porque a partir de hoje coisas grandes vai acontecer na tua vida. É tipo que Isaías viu. Isaías, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, que Deus, quando chamou o profeta Isaías como profeta, abriu a visão dele e mostrou para ele a glória do Senhor no templo. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor com o seu reino estabelecido dentro do templo e mostrou toda a sua glória. O templo logo se encheu de fumaça com o poder do Senhor, e os anjos voavam, os serafins, e Isaías viu aquela glória. E Jesus estava dizendo: Natanael, a partir de hoje tu vai ver o céu aberto e os serafins e os querubins sobrevoando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Jesus estava dizendo: o Filho de Deus em carne e osso está diante de você. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que Natanael se tornou um discípulo dos mais fiéis, porque Jesus disse o quê? Tu és um judeu verdadeiro. Naquele tempo, muitos falsos profetas, muitos falsos sacerdotes tinham se levantado, dizendo que era realmente servo do Senhor, mas não era. Assim não é diferente nos nossos dias. Eu quero que você seja esse Natanael desta geração, em nome de Jesus Cristo. Que você seja Natanael desta geração, Natanael verdadeiro, um servo verdadeiro do Senhor. Amém? Um servo que não tem duas conversas, aleluia, que é sim ou não, em nome de Jesus Cristo. Que você seja este servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé esta noite. Eu não vou me prolongar em nome de Jesus, porque temos muitas outras coisas para se fazer, orações. Temos a aniversariante da noite. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Não, né? Só essa mesmo. Aleluia. Temos a aniversariante da noite que está fazendo aniversário. Também eu quero orar por ela em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas antes eu quero fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Uma oração pela tua vida em nome do Senhor. Você que está querendo a cada dia ser um servo verdadeiro, um discípulo do Senhor, um servo fiel e verdadeiro do Senhor. Amém? Você que não se enquadra no meio dos mentirosos, dos falsos doutores, dos falsos profetas. Muitos falsos profetas estão hoje em dia em nosso meio em geral, que eu digo, no mundo, não é isso? Pregando, tomando os espaços das redes sociais para pregar a palavra do Senhor de forma incorreta, mas que você se enquadre no meio daqueles que pregam o evangelho genuíno do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser, meu Pai, eu quero ser como um vaso nas tuas mãos. Aleluia. Em quem não há nenhum dolor. Aleluia. Em quem não há mentira. Aleluia. Eu quero ser um verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Diga: eu quero ser como Natanael, o judeu verdadeiro, o israelita verdadeiro. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero ser um dos melhores dos teus discípulos. Aleluia.
Glória a Deus. Santo Deus, eu te apresento, meu Pai, este povo nesta noite. Ó Senhor da glória, já foi, meu Deus, declarado, Senhor amados, que Ele quer ser, meu Pai, como um verdadeiro adorador. E nesta noite, eu quero te apresentar esta mulher, este homem, na tua presença, Senhor, que quer uma mudança de vida. E que o Senhor, meu Pai, trabalhe de maneira tremenda e singular na vida desta mulher, na vida deste homem, Senhor. E, meu Pai, que a partir de hoje, o Senhor, meu Pai, conserte, prepare, tire os espinhos das veredas por onde este homem, por onde esta mulher deseja andar, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. E conserva ele assim, Pai, sabido, inteligente, em nome de Jesus, na tua presença, que o Senhor muda a história deste discípulo, em nome de Jesus. A igreja também. Amém. Glória a Deus. O tema diz assim: os primeiros apóstolos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouco aqui sobre os primeiros discípulos de Jesus. Eu achei muito interessante esta passagem. Resolvi tomar a liberdade nesta noite de contar um pouco dessa história e frisar mais um homem por nome de Natanael. Natanael, um judeu verdadeiro. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler o versículo 44 a seguir, que diz assim: E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escrevera os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Só até aqui, diga: Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. Pode sentar com glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que João, deixa eu começar com João. João, todos sabem que João, ele tinha muitos discípulos. E neste dia aqui, João estava com 2 dos seus discípulos falando. E de repente, Jesus apareceu. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E começou a falar a respeito de Jesus. E quem estava escutando? André. A Bíblia diz que André e Pedro, Simão, estava presente e achou interessante aquela história de João. A Bíblia diz que João começou a explicar a respeito de Jesus, como você pode ver no capítulo 1. João começou a falar coisas tremendas concernentes a Jesus. E qualquer um acharia muito interessante. Porque, igreja, é impossível um homem ouvir a história que João estava contando. Porque João, ele tinha convicção do que ele estava falando. Porque João veio fazer o quê? Consertar o caminho, preparar as veredas por onde Jesus iria passar. Então João tinha a convicção do que ele estava ensinando, a ponto dos 2 discípulos de João resolver abandonar João. E você acha que João achou ruim? Não. João achou bom. A Bíblia diz que os discípulos, quando viram Jesus, aí foram atrás de Jesus. E quando Jesus olhou para os 2, Jesus disse: por que buscai? E eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, eu só quero ver aonde o Senhor mora. Com certeza, ele não queria mais perder Jesus de vista. Ele não queria mais apartar de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus disse: então venha e verás aonde eu moro. Todos sabem que Jesus morava em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus conduziu eles até a sua casa e ali passou o dia com eles. E a Bíblia diz que Jesus passa o dia com ele, com certeza ensinando a respeito de tudo que ele iria viver, iria passar, do que ele iria precisar. Com certeza Jesus estava doutrinando eles. Não porque João
já tinha ensinado muitas coisas a respeito de Jesus, mas Jesus também precisava passar algo mais para eles, para que eles viessem ter certeza do que ele estava querendo, porque o próprio João, um certo dia, depois de ter tanto ensinado, mandou perguntar a Jesus se realmente era o Messias ou se haveria de vir outro. Então Jesus começou a ensinar para os discípulos de João. E de repente, Jesus já ganhou aqueles para ele, André. E a Bíblia diz que André também conseguiu trazer seu irmão, Simão. E a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com Simão, Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonathan, e tu serás chamado Ceifas, que quer dizer Pedro. Então Jesus já mudou logo o nome de Simão, porque quem se encontra com Jesus, ele tem um novo rumo a seguir, não é isso? É difícil um homem que se encontre com Jesus, que queira realmente dar lugar para ele permanecer com a mesma vida medíocre, não é isso, igreja? Sempre é uma mudança. Primeira coisa que Deus faz é mudar o nome do homem, é mudar a história do homem. Todos sabem que Jesus, Deus quando teve um encontro com Jacó, o que foi que Deus fez? Mudou o nome. Aleluia. Jacó tinha o nome de enganador. Quem era Jacó? O enganador. Depois que teve um encontro com Jesus, o nome de Jacó se tornou Israel. Aleluia. E muitos outros. A Bíblia diz que Paulo se chamava quem? Saulo. Depois que se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele estava em caminho de Damasco. E se encontra com uma luz no meio do caminho bem forte que brilhou, e ele caiu do cavalo, cego, não enxergava mais. E ele conversou com o Senhor. E o Senhor mudou o nome de Saulo. Aleluia. Da mesma forma, eu creio que quando Deus tem realmente um encontro com o homem, com a mulher, ele faz muitas mudanças. E o que é mais interessante é que eu e você precisa deixar Jesus mudar nosso jeito de viver a nossa vida, o nosso jeito de se vestir. A irmã acabou de dizer aqui que o Espírito Santo de Deus mudou o jeito dela se vestir, não é isso? Sabemos que quem muda é o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu perguntei com um colega meu, um pai na fé, eu disse: o que é que tu acha a respeito que eu me converti e continuo jogando bola junto com o mundo? Na verdade, a gente tem sentado junto com o mundo, com o povo do mundo. Ele disse: olha, faça o seguinte, permaneça jogando. Agora, no dia que você se incomodar, não tem com o Espírito Santo falar no teu coração, aí você para de jogar. E eu gostava muito de jogar bola. Na verdade, eu estava tentando me justificar, que nem um jovem rico. Eu estava tentando me justificar, porque o Espírito Santo, ele já tinha me incomodado há tanto tempo, que não era para mim estar no meio daquele povo jogando bola, xingando, porque quando eu estava lá no meio do povo, eu xingava, fazia tanta coisa, e o Espírito Santo já tinha me incomodado. Mediante a resposta que ele me deu, a minha vida mudou, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando, igreja, então em nome de Jesus Cristo, ouça o Senhor dos exércitos. Mas também a Bíblia diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E o Espírito Santo é quem convence o homem. O homem é quem se converte, não é isso? Quem se converte é o próprio homem. Você se converta dos seus maus caminhos. Você que adulterava, não adultere mais. Não é isso? Você que se prostituía, não se prostitua mais. Porque isso aí quem tem que parar é você. Mas o Espírito Santo é quem convence você dos seus erros. Você que está com a mente cheia de pecado. Você que acabou de pecar, que está com a mente, com a cabeça quase explodindo de preocupação. Não se preocupe, porque essa voz que você está escutando é o Espírito Santo de Deus, te convencendo que você está errado, que você tem que voltar a praticar as obras que o Senhor quer que você pratique. Não é isso? Glória a Deus. E Jesus Cristo ensinou a todos aqueles. Então, igreja, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi para a Galileia e achou a Filipe. E a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, evangelizou Filipe. Diz: Filipe, segue-me. E Filipe também não duvidou. Filipe, quando ouviu a voz de Jesus, a voz de Jesus veio doce e suave aos seus ouvidos, a ponto que ele não teve coragem de rejeitar aquele pedido. Você sabe o que é o homem mudar a vida da água para o vinho? Foi a vida de Filipe. Aleluia. Filipe, quando ouviu Jesus dizendo: segue-me, ele seguiu, ele abandonou tudo.
ele teve uma facilidade tão grande de largar as coisas, os seus costumes. A Bíblia diz que ele abandonou totalmente tudo que ele fazia e passou a seguir a Jesus. E sabe o que ele se tornou? Ele já se preocupou de começar a evangelizar os seus amigos. E a Bíblia diz que Filipe começou a evangelizar. Filipe de Betsaida começou a evangelizar. E nesse evangelismo que eles estavam fazendo, ele se encontrou com quem? Com o foco da nossa história aqui, Natanael. A Bíblia diz que Filipe se encontrou com Natanael. E a Bíblia diz que ele começou a evangelizar Natanael, só a igreja. Que tem um porém. Natanael, ele desmascarava profetas, falsos profetas. A Bíblia diz que Natanael era um homem que ele levou a sua vida inteira só para estudar e desmascarar falsos cristos, falsos profetas. Assim como nos dias de hoje, assim como tem o Henrique Cristo, se eu não me engano é Henrique Cristo, né? Aquele homem que já tem muito tempo, se eu não me engano ele é deputado, ele diz que é Cristo. Tem seguidores, tem mulheres que lhe seguem, que lhe adoram. Da mesma forma, no passado também se levantava muitos falsos profetas. E Natanael era bem estudado. Quando se levantava um falso profeta, ele sabia de todas as profecias do profeta Isaías. Ele tinha conhecimento de tudo que o profeta Davi falou. Ele sabia de tudo que o profeta Moisés tinha profetizado concernente a Jesus. Aleluia. Então ninguém lhe enganava, porque ele conhecia tudo. Ele era doutor naquela crença que ele acreditava. Por isso que quando Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, eu achei o Messias, aquele de quem Moisés tinha profetizado e muitos outros profetas a respeito dele, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael já desconfiou. De Nazaré, filho de José, é um falso Cristo, é outro falso profeta que eu irei desmascarar. Porque todos sabem que a profecia diz que Jesus nasceria em Belém, não é isso? Jesus não nasceu em Belém, numa manjedoura. E todos sabem que Jesus Cristo seria fruto do Espírito Santo e não seria filho de José, mas sim filho de Deus. Aleluia. E de uma virgem, Maria. José não teve nada a ver com nada. Por isso que Natanael logo se interessou para desmascarar Filipe. Igreja, se você observar, Filipe ele não tinha tanto conhecimento. Ele tinha acabado de se converter. A Bíblia diz que Filipe tinha acabado de se converter. Eu acredito que Filipe, como muitos pregam, não tinha tanto conhecimento. Ele tinha acabado de se converter, ele não sabia muita coisa, a ponto dele dizer a Natanael: já que você não acredita, então venha ver com seus próprios olhos. Ele não tinha muito argumento. Ele disse: então venha e veja com seus próprios olhos quem é Jesus. E a Bíblia diz que Natanael foi até Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na presença, antes de Natanael ou Filipe abrir a sua boca, quem lhe falou? Jesus. Jesus lhe falou. Está aí Natanael, um judeu verdadeiro, aleluia, um israelita verdadeiro, em quem não tem nenhum dolor, um homem sincero. E a Bíblia diz que quando Natanael escutou, ficou abismado, porque ninguém lhe tinha lhe falado com tanta autoridade, até porque ele nunca tinha visto Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. Natanael, aleluias. E a Bíblia diz que quando ele ficou pasmo na frente de Cristo, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, de onde tu me conheces? E Jesus olhou para ele e disse: eu te conheço de debaixo da figueira. Aleluia, glória a Jesus. Eu te conheço desde o tempo que você estava debaixo da figueira. E eu estudei um pouco sobre esse negócio de debaixo de figueira. Não achei muita coisa não, na Bíblia só diz isso: eu te conheço debaixo da figueira. Todos nós sabemos, igreja, que figueira significa Israel. Israel é uma figueira. A nação de Israel é uma figueira. O tempo de Salomão é considerado como o tempo da videira, onde os homens, as mulheres, os pais de família se sentavam na mesa, ao redor da mesa, tinha comida à vontade. Foi o tempo de Salomão, que Salomão todo mundo sabe, Salomão foi um dos maiores reis de Israel. No tempo de Salomão, ninguém passava fome. Ninguém passava fome. As periferias de Israel, era todo mundo bem estruturado. Ninguém passava fome. Então foi considerado o tempo da videira. Israel também se considera o tempo da figueira. Quem é a figueira? A figueira somos nós, a igreja de Jesus Cristo.
que está espalhado pelo este mundo inteiro. É a figueira, não é isso? Mas diz os estudiosos que no tempo que Herodes perseguiu a igreja, que Jesus fugiu para o deserto e João Batista Jesus foi para o Egito, João Batista no deserto, e a Bíblia diz que este homem aqui, a Bíblia diz não, diz os estudiosos, que ele foi escondido debaixo da figueira pela sua mãe. Mas não se diz na Bíblia, não, se diz a história, tem sim uma conclusão. Então é uma coisa que não devemos afirmar, não é isso? Só para se explicar o texto. Aí a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele, só ele sabia do que lhe tinha acontecido debaixo da figueira. E Jesus disse para ele: eu te conheço desde o tempo da figueira. E disse a história que a mãe de Natanael colocou Natanael debaixo da figueira para fugir da perseguição. Só se escapou 3 crianças, não é isso? 3 crianças só se escapou naquele tempo: Jesus, João e Natanael. Porque Herodes matou todas as crianças, porque ele queria saber quem era o Messias, que iria tomar o seu lugar, como disse os 3 magos do Oriente que veio visitar a Jesus. Aleluia. Ele queria saber e queria matar a todo custo. Só se escapa 3. Quem? Os 3. E de repente chega Jesus diante de Natanael e fala para ele: eu te conheço de debaixo da figueira. Aleluia. E Natanael olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz: como eu sou o Filho de Deus? Só porque eu te disse essas coisas? Pois, escreva aí, que a partir de hoje você vai ver o céu aberto e os anjos do Senhor desceres e subires. Aleluia. Jesus estava dizendo: escreva aí que a partir de hoje coisas maiores do que essa vai acontecer na tua vida. Não se espante, porque a partir de hoje tu vai ver coisas terríveis acontecerem na terra. Aleluia. Então, igreja, não se preocupe, porque a partir de hoje coisas grandes vai acontecer na tua vida. É tipo que Isaías viu. Isaías, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, que Deus, quando chamou o profeta Isaías como profeta, abriu a visão dele e mostrou para ele a glória do Senhor no templo. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor com o seu reino estabelecido dentro do templo e mostrou toda a sua glória. O templo logo se encheu de fumaça com o poder do Senhor, e os anjos voavam, os serafins, e Isaías viu aquela glória. E Jesus estava dizendo: Natanael, a partir de hoje tu vai ver o céu aberto, e os serafins e os querubins sobrevoando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Jesus estava dizendo: o Filho de Deus em carne e osso está diante de você. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que Natanael se tornou um discípulo dos mais fiéis, porque Jesus disse o quê? Tu és um judeu verdadeiro. Naquele tempo, muitos falsos profetas, muitos falsos sacerdotes tinham se levantado, dizendo que era realmente servo do Senhor, mas não era. Assim não é diferente nos nossos dias. Eu quero que você seja esse Natanael nesta geração, em nome de Jesus Cristo. Que você seja Natanael desta geração, Natanael verdadeiro, um servo verdadeiro do Senhor. Amém? Um servo que não tem duas conversas, aleluia, que é sim ou não, em nome de Jesus Cristo. Que você seja este servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé esta noite. Eu não vou me prolongar em nome de Jesus, porque temos muitas outras coisas para se fazer, orações. Temos a aniversariante da noite. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Não, né? Só essa mesmo. Aleluia. Temos aniversariante da noite que está fazendo aniversário. Também eu quero orar por ela em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas antes eu quero fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Uma oração pela tua vida, em nome do Senhor. Você que está querendo a cada dia ser um servo verdadeiro, um discípulo do Senhor, um servo fiel e verdadeiro do Senhor. Amém? Você que não se enquadra no meio dos mentirosos, dos falsos doutores, dos falsos profetas. Muitos falsos profetas estão hoje em dia em nosso meio em geral, que eu digo, no mundo, não é isso? Pregando
tomando os espaços das redes sociais para pregar a palavra do Senhor de forma incorreta, mas que você se enquadre no meio daqueles que pregam o evangelho genuíno do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser, meu Pai, eu quero ser como um vaso nas tuas mãos. Aleluia. Em quem não há nenhum dolor. Aleluia. Em quem não há mentira. Aleluia. Eu quero ser um verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Diga: eu quero ser como Natanael, o judeu verdadeiro, o israelita verdadeiro. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero ser um dos melhores dos teus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, eu te apresento, meu Pai, este povo nesta noite. Ó Senhor da glória, já foi, meu Deus, declarado, Senhor amados, que Ele quer ser, meu Pai, como um verdadeiro adorador. E nesta noite, eu quero te apresentar esta mulher, este homem, na tua presença, Senhor, que quer uma mudança de vida. E que o Senhor, meu Pai, trabalhe de maneira tremenda e singular na vida desta mulher, na vida deste homem, Senhor. E, meu Pai, que a partir de hoje, o Senhor, meu Pai, conserte, prepare, tire os espinhos das veredas por onde este homem, por onde esta mulher deseja andar, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. E conserva ele assim, Pai, sabido, inteligente, em nome de Jesus, na tua presença, que o Senhor muda a história deste discípulo, em nome de Jesus. A igreja também. Amém.